essa treta da Amazônia, não é? Esse problema ambiental que ninguém sabe direito o que é. E nós somos trouxas, mas não somos desonestos. Por que ninguém sabe nada da Amazônia? Bom, em primeiro lugar, a questão da Amazônia é uma questão que envolve uma briga econômica, que não é de hoje, é de sempre. A questão da Amazônia é um local onde tem 30 milhões de pessoas que vivem em condições ruins, com dificuldades do ponto de vista, exemplo do Sul, mas muito pior lá de emprego, mas é uma região com um verdadeiro fetiche para a Europa. Sempre foi um fetiche para a Europa e mais do que um fetiche, é uma área que tem os principais recursos naturais e ambientais do mundo. Então essa discussão que está havendo entre o atual presidente da França é uma repetição do que houve no século XIX, Emílio. No século XIX, lembrar aos jovens, quando houve a Conferência de Berlim, que todos os países da Europa se reuniram para partilhar a África e a Ásia. Sim. Então eles colocaram como nós vamos pegar os recursos naturais que dependemos. E faltava uma justificativa moral na época. A justificativa moral é a justificativa do fardo do homem branco, que o homem branco era superior aos outros. Então nós vamos lá quebrar o galho dos africanos, civilizar as pessoas que lá estão, e invadiram, partilharam com os horrores da guerra, com os horrores do colonialismo. Hoje, ao invés de ser superioridade do homem branco, é o chamado ambientalismo cultural. Então vamos pegar lá a Amazônia, que tem aqueles indígenas que lá estão, que não sabem gerenciar a Amazônia, mas nós franceses estaremos lá para internacionalizar a Amazônia. Então, acho importante esclarecer, em primeiro lugar, que a nossa Constituição Federal diz que a floresta amazônica brasileira é patrimônio nacional. Certo. Se é patrimônio nacional, não é patrimônio internacional. Então isso já tem que ficar bem claro, bem esclarecido. Claro. De cara, que problemas que existem, quem tem que resolver somos nós, os brasileiros. Primeiro ponto. Segundo ponto é o seguinte, que também está na nossa Constituição Federal, ou seja, o atual governo, os governos passados, enquanto existir essa Constituição, todos os governos são obrigados ao que diz a Constituição Federal. O que ela diz? Que a utilização da Amazônia, que diz respeito aos bens, o uso dos recursos naturais deve ser feito na forma do que diz a nossa Constituição. Então, o segundo ponto importante é o seguinte, os recursos naturais dos brasileiros existem para ser usados. Então, essa história que não pode tocar, não pode fazer, é inconstitucional. Eu estou dando um argumento que não é político, não é ideológico, está na Constituição Federal. Então, o que está acontecendo? Por que houve aí essa verdadeira corrida digital? A Amazônia está pegando fogo. Em primeiro lugar, a Amazônia é um local onde todo ano pega fogo nesta época. Nenhuma novidade. Todas as pessoas que lá estão sabem que pega fogo. Que é estiagem, que é seca, né? Seca. E claro, assim como pega fogo, vai começar a temporada de chuva, apaga tudo. Então, todo ano é pauta de carnaval ou de Feliz Ano Novo. É a mesma pauta. Todo ano tem incêndio, depois tem a chuva. Então, não há nenhuma novidade lá. Qual é, vamos chamar assim, o fato novo que está gerando um pouco de polêmica? São chamados incêndios criminosos. Então, aproveita essa fase de estiagem para áreas que já estão devastadas, portanto, já houve a derrubada, para queimar, para você transformar em atividade econômica. Então, o que tem que ficar claro? Que não há nenhuma novidade nesse tema das queimadas na Amazônia, ponto 1. Ponto 2, que a maneira pela qual a nossa Constituição, regulamento, espaço territorial está toda legislada. Agora, o que existe de fato é uma necessidade de chamar a atenção, isso está sendo bom, essa briguinha aí entre o francês e o nosso atual presidente, chamar a atenção que a gestão dos recursos da Amazônia tem que ser feita pelas pessoas da Amazônia. Então, o que eu acho que está sendo produtivo e importante nessa discussão toda lá? A Amazônia tem que ter o seu olhar voltado para uma atividade econômica, para gerar emprego no local, usando sim os recursos naturais em proveito dos brasileiros, e a partir disso, o poder público não é só o governo federal, os governos estaduais, os municípios, têm que prevenir. E mandar prender quem estiver atacando Calma, fogo. prender depois. Vamos primeiro... Prevenir. Sim, que ela está estudando. Prevenir. O que é a questão da prevenção? Aí um segundo ponto que também foi muita polêmica. É possível prevenir? É possível prevenir. A gente tem um sistema de satélites muito bom. Aliás, não é só o Brasil. Então, mas o satélite, porque são 5 milhões de quilômetros quadrados, é um território que a gente nem imagina na nossa cabeça, que são 5 milhões de quilômetros quadrados. Não, nem imagina. Quando você viaja para Manaus, por exemplo, ou você vai para, sei lá, qualquer lugar lá do norte mesmo,
que você pega um avião, você só vê verde, vê aquela floresta imensa, bonita, né? Aquele verde Descomunal. bonito que tem, e a gente não consegue imaginar. Mas o satélite, ele vai indicar depois que houve o desmatamento, não é isso? O satélite é pura e simplesmente uma fotografia do que está acontecendo. Não é por isso que aquele incidente do presidente com o cientista é uma coisa até engraçada, porque é uma fotografia, ele não tem culpa da fotografia, né? Ontem o Ricardo Salles esteve aqui e ele estava falando justamente isso, mas é aquele negócio que a gente entra, porque ele falou o seguinte, ele falou, tem que arrumar uma subsistência pro cara da terra de Sem lá, dúvida. para ele não fazer mais isso. Então você tem que arrumar uma condição dele ter uma vida boa lá, com a natureza, recursos, com o perfeito. recurso que Sustentabilidade. ele tem no local. Isso. Mas aí ele vai entrar na briga. Por quê? Porque até então a briga é que aquilo é intocável. Mas não é E intocável. agora, professor, não, aí Emílio. que tá É. o problema. Mas não está. Deixa eu deixar muito claro isso aí, do ponto de pode vista mexer jurídico, na Amazônia. constitucional. Marina. Pode mexer na Amazônia, Amazônia é intocável, sempre que fui ministro, sempre que tô falando. Tá vendo? Então veja, você está falando do jovem, veja a falta que faz ler a Constituição do seu Não, país. mas o jovem não vai ler Não a vai, Bíblia. ninguém vai Jovem ler. tá Mas aí lendo depois no que a gente Instagram. Mas chega- veja, Tá lendo mas é só jogar no Instagram. Google. É só Não, jogar não, no- não. olha O aqui. jovem não vai ler nada. Deixa eu dar uma Google sugestão Imagens. para o jovem, jogar no Google, Constituição Federal, artigo 225, só isso. Só isso. Constituição Federal, põe no Google aí, Constituição Federal, artigo 225. Quantas né? linhas? O que diz? É fácil, olha o tamanho do texto. Bem ó. ambiental. Grande. Olha o tamanho do texto. grande. Não, Grande. não é textão. Põe a Não é soberania textão. nacional. Vamos traduzir e deixar clara a ideia aqui. O que diz a nossa Constituição Federal? Que os recursos naturais existem para que a gente possa usar. Está escrito isso. São bens essenciais à sadia qualidade de vida da pessoa humana, de uso comum do povo. Então tem que ficar claro. Todos os recursos naturais brasileiros existem para que possam ser transformados em produto e em serviço. Está na Constituição. Aí não é uma posição ideológica política, está na Constituição Federal. Mas Então, desde que eles mas não isso aí- ameacem Agora a vamos- biodiversidade. Agora vamos para o ponto Então. 2. O que é a tal da sustentabilidade? Isso. É o equilíbrio entre o uso desses bens ambientais sem que eles sejam destruídos para sempre. Por isso que ligado a essa questão, Emílio, e aí o programa de vocês, os jovens, tem que prestar atenção nisso aí. Ligado a essa questão, está a questão do licenciamento das áreas. O que é licenciamento? Você usa, mas não destrói. Uso racional, controlado das áreas. Então, isto sim me parece uma questão que os brasileiros têm que enfrentar. Que está ligado à questão dos incêndios, etc. O que é a questão central? Ora, se a gente sabe que nós somos trilhardários em matéria de recurso natural, e somos, se a gente tem um bom sistema de controle, Emílio, não é só o radar, é o Exército Brasileiro. Eu quero aqui destacar o corpo Mas o profissional. exército é meio zoado. Não é, Emílio. fraco. Emílio, Não é